Oi, gente, eu sou a Clara. Meu grupo foi responsável pela discussão do caso clínico 7 e meu grupo é composto pela Beatriz, por mim, pela Luma e pelo Ranieri. O nosso caso clínico é o seguinte: o paciente ele é do sexo masculino, ele tem 78 anos, ou seja, é um paciente idoso. O material coletado foi o sangue e foi coletado em EDTA, e o método utilizado foi o sistema automatizado para se fazer o hemograma. Analisando o hemograma do paciente, o eritograma está normal, isto é, o número de hemácias, o número de hemoglobina, o hematócrito e os índices hemantimétricos estão dentro do valor de referência, ou seja, o paciente não apresenta anemia. Já o leucograma apresenta algumas alterações. O global de leucócitos está acima do valor de referência, logo há uma leucocitose. Em relação às células precursoras, o paciente não as apresenta no sangue periférico. Analisando os valores absolutos das células maduras, os segmentados e os eosinófilos estão dentro do valor de referência, já os basófilos, os linfócitos e os monócitos estão acima do valor de referência, caracterizando então uma basofilia, uma linfocitose e uma monocitose. E também a presença de linfócitos reativos. O normal é não ter nenhum linfócito reativo. E esse paciente, ele apresenta muitos linfócitos reativos. Isso é comum em infecções virais. E o mais alarmante no leucograma é a linfocitose. E isso foi muito importante para a gente ter a nossa hipótese diagnóstica. Em relação às plaquetas, estão dentro do valor de referência. E também o analista ele observou a presença de manchas de Gumprecht. Essa imagem ela ilustra muito bem essas manchas. Essa denominação é usada para definir artefatos observados no esfregar sanguíneo que correspondem a restos celulares, geralmente de linfócitos mais fragilizados, mais velhos. Normalmente, quando há uma linfocitose decorrente da diminuição da apoptose. E essas manchas de Gumprecht, elas são muito prevalentes na leucemia linfocítica crônica. E essas manchas também são presentes em infecções virais. Então, deve ser levado em conta o quadro clínico do paciente. E essa imagem retrata os linfócitos reativos, que são, como já disse, comuns em infecções virais. Porém, a gente não pode esquecer que os pacientes que têm leucemia linfocítica crônica, ou melhor, qualquer leucemia, ela tem maior probabilidade de pegar alguma infecção, porque o sistema imune está todo fragilizado. Nesse slide, temos exemplificado dois tipos de célula que estão acima do valor de referência no hemograma do paciente. Na figura da direita, vemos um basófilo, retratando a basofilia apresentada. Já da esquerda, temos um monócito, representando a monocitose. Alguns estudos já correlacionaram a LLC, que é a leucemia linfocítica crônica, com monocitose. E isso se deve ao fato de que macrófagos associados a tumor são responsáveis por contribuir para a sobrevivência e progressão tumoral. Então, gente, as principais alterações encontradas no hemograma que nos levou a ter a hipótese diagnóstica foram a leucocitose, decorrente principalmente da linfocitose, e o paciente ele não apresenta células precursoras no sangue periférico. E isso é muito comum na leucemia linfocítica crônica, pois apesar de ser uma disfunção maligna hiperplásica, esta é decorrente da falta de apoptose. E também o paciente apresentou manchas de Gumprecht, muito comum na leucemia linfocítica crônica. Eu acredito que o analista deve ter cuidado ao relatar essas manchas, pois deve ser relatado se for muito marcante, pois tanto o clínico quanto o paciente, porque ele olha no laudo, ele vai pesquisar, ele já vai correlacionar isso a LLC. E também o paciente, ele apresenta idade avançada, e LLC é mais prevalente em idosos. Dito isso, a nossa hipótese diagnóstica é a leucemia linfocítica crônica.
Ela é uma neoplasia caracterizada por um aumento de linfócitos relativamente maduros. E isso é decorrente da diminuição da apoptose dessas células. E em sua maioria são os linfócitos B. E esses se acumulam lentamente no sangue, na medula óssea, nos linfonodos, no fígado e no baço. Existem sistemas de estadiamento, que é o sistema de Rayleigh e o sistema de Binet. E esses sistemas, eles são para saber o prognóstico da doença, né? Para saber se o paciente está bem, se ele está muito ruim, para saber mesmo o tratamento deste paciente. E segundo o Ray, existem 5 estádios, né? Que vai do 0 até o 4. Sendo que o primeiro é o de melhor prognóstico e o último de pior prognóstico. Então, o primeiro é caracterizado por uma linfocitose no sangue e na medula óssea, então é através do hemograma e do mielograma que se dá para saber isso. E o último é a linfocitose, mais plaqueta baixa, pode ter também anemia, aumento de glândulos, de fígados e baço. Então, isso é para saber o prognóstico. E o outro sistema de Binet são 3 estádios, né? Que é do A, B e C. E o A, ele leva em conta as áreas de envolvimento linfóide. E isso dá para saber através da clínica, né? Então, neste caso, como não foi relatado para nós, a gente não sabe quais áreas, né, linfóides que estão envolvidas. A gente só sabe que o paciente não está no estágio C, porque a hemoglobina dele está ok, né, dentro do valor de referência, e as plaquetas também. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os exames complementares. É necessário que esses exames sejam feitos para a gente estar confirmando a nossa hipótese diagnóstica. Esses exames vão ajudar a gente identificar o estadiamento da doença, o prognóstico e também fazer a confirmação. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre os exames de imagem. Os exames de imagem têm como objetivo identificar o estadiamento da doença e também como esse paciente está respondendo ao tratamento, caso esse tratamento já tenha sido iniciado. Os principais são a tomografia computadorizada, ressonância magnética e o ultrassom. Que no caso da leucemia linfocítica crônica, tem como objetivo a gente estar identificando um possível aumento nos órgãos, como, por exemplo, o baço, o fígado e também o aumento dos gânglios. Outro exame complementar que pode estar sendo feito é a imunofenotipagem. A imunofenotipagem é um dos principais exames, é a principal forma de diagnóstico. Por quê? Porque com esse exame é possível diferenciar a leucemia linfocítica crônica de outras síndromes linfoproliferativas. E como que a gente vai conseguir identificar isso? Observando marcadores, né? Para que seja a LLC, a gente tem que ter alguns marcadores específicos, sendo eles o CD5 positivo, o CD23 positivo e também o CD38, juntamente com a diminuição do CD20 e da imunoglobulina de superfície, também tem que estar diminuída. Com todo esse conjunto, a gente consegue falar se é a leucemia linfocítica crônica. Agora, aqui nessa tabela, a gente vai estar comparando um gráfico de citometria juntamente com essa tabela. Só que essa tabela é diferente da anterior. Por quê? Porque nessa aqui a gente vai comparar a leucemia linfocítica crônica com outras doenças. Então, a gente vai dividir ela só na LLC e a gente vai comparar os resultados dessa com a de outras. Então, a gente vai conseguir fazer uma eliminação. Aqui no gráfico, a gente tem o CD5. O CD5 está apresentando um resultado positivo, porque como vocês podem observar aqui no gráfico, ele está apresentando 70,34%, ou seja, ele está ocupando um espaço de 70,34%. Isso quer dizer que ele é positivo. E se a gente for olhar aqui na nossa tabela comparativa, o CD5 realmente é positivo. Já nessa segunda tabela, a gente tem 2 marcadores para a gente estar comparando aqui, né? Que é o CD23, que ele está apresentando um resultado de 72,75, ou seja, ele está ocupando um espaço de 72,75 no gráfico, isso é positivo. E também a gente tem o FMs,
FMC7, ele está apresentando um espaço de 0,02, ou seja, ele está ocupando um espaço muito pequeno no gráfico. Então, ele é negativo. E observando a nossa tabela aqui, a gente consegue ver que ele realmente é um marcador negativo para leucemia linfocítica crônica. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem que estar observando o quê? Se observando esses marcadores, a gente vai estar tendo uma pontuação entre 4 e 5. Se a gente tiver uma pontuação entre 4 e 5, cada marcador vale um ponto, a gente vai poder estar afirmando que é sim a leucemia linfocítica crônica. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a citogenética. A citogenética ela é um exame que vai nos mostrar em qual cromossomo que está a anomalia da leucemia. Porque na leucemia linfocítica crônica pode ter alterações em vários cromossomos. E se a gente conseguir identificar em qual cromossomo, a gente vai identificar a etiologia da doença. E com isso a gente vai conseguir ter um tratamento mais específico para essa leucemia. Aqui na imagem ao lado, a gente pode estar vendo que esses pontinhos fluorescentes eles estão indicando o que para a gente? Está indicando uma trissomia do cromossomo 12, que é uma característica da leucemia linfocítica crônica. Por fim, a gente tem o mielograma. O mielograma ele é um exame um pouco mais invasivo se comparado aos outros, porque ele é realizado a partir de uma punção da medula óssea. E para que a gente obtenha um resultado positivo, para ser confirmativo, a gente tem que fazer o mielograma juntamente com os outros exames complementares. Se a gente tiver os exames complementares e um mielograma com linfocitose acima de 40%, isso quer dizer o quê? O nosso paciente está com uma leucemia linfocítica crônica. Bom, pessoal, agora a gente chegou ao final da nossa apresentação, do nosso caso clínico. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada.